Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. A gente começou um pouquinho antes do nosso vídeo para vocês irem chegando. Boa noite. Para a gente começar no horário em ponto. Então eu estou ajustando tudo aqui. A gente tem bastante coisa para passar, bastante conteúdo, então... Exatamente. Não podemos perder tempo. Boa noite, Kelly. Legal. Ok. Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês de novo. A gente vai esperar das 19h15, né? A gente abriu um pouquinho antes para vocês irem chegando. E assim, para lembrar vocês, né, para quem assistiu a primeira live, a gente tinha deixado uma tarefa, né, com os exercícios para vocês fazerem durante a semana e com uma atividade para vocês refletirem, uma questão, uma pergunta para vocês refletirem. Então, enquanto a gente não começa, eu gostaria que vocês, quem participou, quem fez a atividade, comentasse como é que foi a semana de vocês, se vocês fizeram a reflexão, se veio alguma coisa diferente, né? Então, se vocês puderem, por favor, comentem aí tanto no Instagram quanto no Facebook, para a gente poder ter esse feedback de vocês, que isso é importante para a gente, né? E hoje a gente vai dar uma continuidade nesse trabalho que foi feito na semana passada. Então, por favor, comentem e a gente, 19h15, a gente vai começar, tá bom? Agora é com vocês aí, espero o comentário de vocês. Salete Yukini, estava pensando em você. Um beijo grande, seja bem-vinda. O Fabinho está aqui também no Facebook, sejam bem-vindos. Obrigado pelo boa noite. A Áurea está ali também, a Áurea está acompanhando a gente de perto. Obrigado pela sua audiência, Áurea. Eu espero que esteja te ajudando bastante nesse trabalho. Parece que sim, eu espero que a gente continue assim, né? Vamos esperar uns minutos. Então, eu me senti muito bem, que bom, legal. Ótimo. Conseguiu fazer os exercícios? Olha, comenta aí, porque aí o pessoal vai ficando menos tímido e você ajuda o pessoal a comentar também. Salete, Couse, minha amigona também. As duas Saletes, sejam bem-vindas. Obrigado pela presença. Já a gente vai começar. São 19h14, mais um pouquinho aí. Então, assim, quem participou da semana passada, né? A gente pede para quem está chegando aí fazer os comentários, né? Comentar como é que foi a semana, né? Começar. Vamos lá, pessoal, é isso aí. Conseguir fazer 5 dias só. 5 dias. E como que foi para você fazer? Sentiu alguma coisa? Fiz poucos dias? Se vocês puderem compartilhar, dar um feedback de como que foi a experiência aí para vocês, como que está sendo, se vocês perceberam alguma coisa. Lembrando que a gente está dividindo todo esse trabalho em várias etapas aí, para dar tempo de todo mundo fazer com calma, para dar tempo da gente processar todas essas informações, essa mudança de vibração energética aqui. Então, agora nessa live de hoje a gente vai dar continuidade. Então aquilo foi só o começo, a gente vai continuar agora aprofundando ainda mais. Isso. Boa noite para quem está chegando aí, o Adriano, meu colega coach, meu amigo, né? Coaching, colega é pouco perto do que ele é. O Zana está aí, meu aluno, meu amigo, já participa aí do Sucesso em Ser faz tempo. Muito bom, esses exercícios aconteceram coisas bem fortes para mim, a Celeste está compartilhando aqui com a gente. Se quiser compartilhar, fica à vontade, se não também, não tem problema. Ótimo, muito bom. A Valquíria Cordeiro também. Me deu sono, isso é bom. Faz parte. Obrigado, Valquíria, um beijo grande para você. Foi ótimo, dormi bem, tive sonhos bem reais, hoje tive sensações de liberdade. Que bom, que bom. A ideia é essa mesmo, né? Quando a gente vai se libertando daquilo que prende a gente, daquilo que por tantos anos a gente carregou, a gente vai se sentindo leve, a gente vai se sentindo mais calmo, com essa sensação de liberdade mesmo. Isso aí. Fábio, você que comentou aqui que assistiu o vídeo da semana passada ontem, não tem problema.
né? O que é importante assim, é você começar a fazer, porque o exercício vai estar disponível, né? Depois a gente vai falar como é que você acessa esses exercícios todos. Na live, inclusive, a gente já falou, né? E aí você vai fazendo e vai acompanhando, e depois você vai passando o resultado para a gente. Então, na semana que vem a gente vai dar continuidade nessa live, né? Que a gente vai continuar esse trabalho de trabalhar a autossabotagem, tá bom? Esse primeiro bloco de trabalho que a gente está fazendo é para autossabotagem, ok? Então vamos lá, gente. São 19h16 já, até passamos do horário do início aí. Para quem está chegando agora, uma ótima noite. Obrigado pela presença. Nós somos muito gratos aí pela audiência de vocês. Com tantas opções, milhões de opções, né? Vocês estão buscando aqui autoconhecimento, estão buscando esse trabalho, esse desenvolvimento. Então a gente é muito grato e a gente fica muito feliz de poder ajudar todos vocês. Então vamos lá, sem mais delongas. Passei para o Insta. Ah, legal. Tá bom. Tá bom o som, tá boa a imagem, né? Pelo jeito está tudo certo, né? Então vamos em frente. Bom, então assim, para quem está chegando agora, né, a gente está fazendo um trabalho aqui juntando terapias holísticas com coaching. Então eu sou coach, eu sou Eduardo Bastilha, né? A Kátia, ela é a terapeuta holística. Se apresenta, Kátia. Kátia Figueiredo, sou psicoterapeuta holística, trabalho com várias técnicas que eu passei para vocês semana passada da TFT, mas ao longo aí dessas semanas a gente vai trabalhar várias técnicas diferentes, tá? Exatamente. Então a gente vai colocar mais coisa aí, tem mais coisa para vir e a gente já está preparando isso aí, tá? Então vamos lembrar um pouquinho da live passada, né? Esse trabalho é um trabalho de junção, para quê? Para eliminar bloqueios, né? Para eliminar resistências que impedem a gente de avançar na nossa vida, né? Então, um grande problema que nós temos para a gente alcançar, para a gente dar passos, para a gente ir adiante, é a autossabotagem, né? A gente se sabota muito, tá? Então, a gente está fazendo esse trabalho para isso, tá bom? A gente falou das escolhas, né? A gente falou que a gente faz escolhas o tempo todo na semana passada. A gente falou que essas escolhas, a gente não decide muitas vezes com a liberdade. A gente decide baseado no que a gente acredita, baseado na nossa verdade, que são as nossas crenças, a nossa cultura, tudo isso, né? As nossas verdades interiores, e cada um tem a sua, né? Por isso que a gente costuma dizer que não existe verdade absoluta, né? Porque cada um tem a sua, formada por todo esse processo de crenças e tudo mais. A gente falou que todas as nossas experiências também geram uma resposta emocional, né? Conforme, lembra que eu até falei do filme Divertidamente, que eu fiz um vídeo a respeito e tudo mais, né? Então, e essa resposta vai gerar comportamentos diferentes, vai gerar hábitos diferentes, e isso tudo tem a ver com a autossabotagem, né? Porque quando eu estou me sabotando, eu estou puxando alguma coisa lá dentro do meu inconsciente que está me fazendo que está me trazendo esse bloqueio, tá bom? Então, eu tinha deixado uma reflexão para vocês, além do exercício, que era uma pergunta. Eu vou fazer de novo essa pergunta e a gente vai dar continuidade daí. Boa noite, Maria Takeshita. Vamos lá então. A pergunta é a seguinte: que frase você escuta aí dentro da sua mente, no seu inconsciente? O que vem para você, né, repetidamente e te faz agir de uma maneira que é contrária ao que você deseja? E isso acaba te afastando do teu objetivo, do teu desejo, do que você deseja fazer. Que frase é essa? Vocês refletiram? Então, se você está chegando agora e não conseguiu refletir, vamos dar um tempinho para isso, né, para você refletir um pouquinho. Boa noite, Vera, parceira do Sucesso em Ser, Vera Ruiz, que é a Deva Rubai, na verdade, que é o nome sannyasi dela. Ela também vai ter a live dela na quinta-feira, então é bem legal também, que são experiências da quarentena, depois acompanha a divulgação lá. Então, enquanto vocês pensam aí nessa resposta ou nessa reflexão, enquanto vocês fazem essa reflexão, eu quero falar um pouquinho de um ponto que vai ser importante para a gente avançar, que é o seguinte: a vulnerabilidade, sobre vulnerabilidade, tá? Então, é importante nesses processos de autoconhecimento você expor a sua vulnerabilidade, você expor suas fragilidades, você aceitar, né, que você está longe da perfeição. Não só você, eu, a Kátia, todos nós estamos longe de ser perfeitos, né? E um ser humano que não é perfeito, ele erra, né? Comete erros, comete equívocos. Isso é normal, a gente precisa aprender a lidar com isso, a gente precisa aprender a identificar
essas fragilidades que nós temos na nossa vida, que a gente não é perfeito e não precisa ser perfeito, tá? Isso aí não é sinal de fraqueza, de jeito nenhum, tá? Mas é o quê? É um sinal de honestidade com você. Eu fiz um post sobre honestidade essa semana. Então isso é uma forma de você ser honesto com você, né? De você ser verdadeiro com você, de você ir lá e olhar para isso, né? E ver isso, nessa vulnerabilidade, uma oportunidade de desenvolvimento, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de autodesenvolvimento, tá? Eu só consigo melhorar o que eu conheço. Então assim, se eu não conheço, eu não sei o que eu preciso melhorar, como que eu vou melhorar? Me falem, tá? Então por isso, ser vulnerável é bom de uma certa maneira, não é negativo, não, é o contrário, eu reconhecer que eu tenho essas fraquezas e aí eu vou lá e vou trabalhar com o TFT, com o coaching, com o que você achar melhor, e aí a gente vai trabalhar isso, tá bom? Assim que eu vou alcançar o autodesenvolvimento. E aí, refletimos, que frases que você escuta aí, não precisa falar não precisa colocar no chat, isso é teu, então fica com ele para você, né? Mas reflita e lembre dessas frases aí que te bloqueiam, que te deixam para baixo, que te colocam lá com a autoestima lá embaixo, né? Que te impedem de andar para frente, tá? E aí a gente vai seguindo nessa caminhada a respeito dessas frases que a gente pensou, que a gente refletiu. Que sensações, que emoções, que sentimentos essas frases que você ouve trazem para você? Essa é a próxima pergunta que eu faço. O que isso traz para você? Quando você escuta essas frases, o que você sente? Muitas vezes me sinto incapaz, inferior, autocobrança constante. Então, é isso aí, né? Não é só com vocês que isso acontece, né? Muitas vezes me sinto incapaz e inferior, Áurea. Então, nós também, muitas vezes a nossa autoestima vai lá para baixo, tá? Mas isso é um processo, eu preciso aprender a reconhecer isso. O que me faz, né, me sentir? Que frase que é essa que vem, tá? E a gente vai trabalhar isso hoje, tá bom? Olha lá, insegurança, a Salete está falando, é isso aí. Insegurança, vem medo, vem insegurança, então tudo isso vem à tona sim. É importante eu reconhecer isso, é importante eu olhar para isso, não preciso ter medo de olhar, tá? Porque se eu não olhar para isso, eu não tenho como trabalhar, gente, tá bom? Então, lembra, tá? Que quanto mais você resiste a aceitar isso dentro de você, mais vai ser o seu sofrimento, né? Quanto mais eu nado, a gente tem falado muito isso, quanto mais eu nado contra a correnteza, mais resistência eu tenho. Então, mais sofrimento eu vou ter na minha vida. Mais dor. Fala, Cátia. Lembrando que todo esse processo que a gente começou na semana passada é justamente para eliminar essas resistências, da gente chegar nas nossas vulnerabilidades. Se eu não enfrento a minha vulnerabilidade, eu não consigo ir além. Eu vou estar sempre presa nas máscaras do meu ego, vou estar sempre presa nas máscaras da minha personalidade, dos papéis que eu represento na minha vida. Tá? Então, esse trabalho, né, talvez até tenha ficado um pouco mais evidente para vocês, talvez, essas semanas, quem fez os exercícios, essa sensação, talvez, de insegurança possa ter se intensificado. Aí a pessoa pensa, poxa, mas a ideia era melhorar e piorou. Não, a ideia é trazer à tona, né? Então, muitas pessoas se sentem seguras, falam que são, não, eu faço, aconteço e projetam uma imagem de segurança, mas, no fundo, são extremamente inseguras e nem elas se dão conta disso. Aí elas começam a fazer um processo terapêutico, veem essas coisas à tona, as pessoas pensam, poxa, então, peraí, ao invés de melhorar, eu estou piorando? Não, pelo contrário, a gente primeiro precisa reconhecer para depois a gente trabalhar. Então, é por isso que talvez alguns de vocês aí tenham sentido que algumas características, entre aspas, negativas, tenham aflorado mais nessa semana, por conta disso. E é normal, e hoje, a ideia era essa mesmo, que aflore para hoje a gente trabalhar isso. É isso aí, porque eu preciso olhar para a minha sombra, né, gente? Então isso precisa aflorar. Então o trabalho que a Kátia fez semana passada, as perguntas que a gente fez, foi para ir buscar isso lá dentro, lá no seu inconsciente, trazer isso à tona. E hoje a gente vai trabalhar isso, tá bem? Com o coaching, né, que é o coach arte de perguntar, então a gente vai fazer perguntas para você pensar, para refletir, e a Kátia já vai, logo eu já vou passar o bastão para ela fazer a atividade aí junto com vocês, tá bem? Então, vamos em frente. Tudo isso que vocês estão falando aí, insegurança, né, essa baixa autoestima, todas essas sensações que você sente em função, né, dessas frases, dessas crenças que você tem lá dentro de você, gera um efeito na sua vida, né? Onde que gera esse efeito?
Lá, a Aura está falando assim, verdade, muitas vezes a gente não reconhece nossos pontos fracos. Exatamente. Então, eu preciso querer olhar para isso. Então, vocês estão dando o primeiro passo, estão buscando isso aqui. Né? Então, essas crenças, essas limitações, esses bloqueios mentais que nós temos geram consequências na minha vida, geram consequências nas decisões que eu tomo, geram consequências no meu comportamento. Né? Como vocês falaram, insegurança. Insegurança, às vezes, quando eu me sinto inseguro, né, às vezes eu prefiro deixar de fazer alguma coisa para não me sentir mais inseguro. Porque eu não sei se vai dar certo, eu fico inseguro, será que vão gostar do que eu estou fazendo? Será que vou fazer bem feito? Será que eu sei fazer? Né? Aí vem aquela vozinha assim, pô, você não serve para isso, você tem que ser outra coisa, né? Você tem que estudar. Não, mas eu sei fazer alguma atividade que eu não preciso disso. Então, essas vozes vão vindo e afetam o nosso comportamento. Tá? E aí, eu quero que você pense agora, em cima, né, do trabalho que a gente fez na semana passada, que a gente pensou lá no hábito, né, que a gente pensou num projeto, que a gente fez alguma atividade, algum projeto que eu estou querendo fazer e eu estou me sabotando e tudo mais. Eu te faço outra pergunta. Qual o comportamento, né, ou hábito mais te auto-sabota? Então, o que você faz na sua vida que mais te auto-sabota? Né? Talvez seja aquele da semana passada. Se for outro diferente, não tem problema. Mas é importante você refletir. Vai lendo aí, Kátia, que eu já não enxergo. Né? Então, é importante você refletir isso. Qual o comportamento ou hábito, né, mais te auto-sabota? O que mais te incomoda? Aquele que mais te incomoda atualmente aí, né? O que mais você gostaria de apagar? E aí eu estou falando de comportamento, eu não estou falando de sensação. Assim, eu faço alguma coisa que eu não gosto, eu gostaria de tirar isso da minha vida, eu gostaria de agir diferente. Né? Porque a insegurança é uma sensação, é algo diferente. Mas a insegurança faz com que eu faça o quê? Ou faz com que eu não faça o quê? É isso que eu quero que você pense agora. Né? Para a gente trazer à tona tudo isso, para a Kátia já trabalhar em cima disso agora. Tá bom? Antes disso, Kátia, já vou passar para você. Eu vou propor uma tarefa para vocês. Né? Então, você acha melhor de fazer atividade? Depois eu falo da tarefa, da semana que vem. Não, vai já, pode. Então tá bom. Então, pensa nesse hábito que eu quero modificar, eu quero eliminar da minha vida, né? E a gente vai fazer uma atividade, mas vai ser uma atividade para você fazer durante a semana. Eu só vou explicar como ela acontece aqui, como você vai fazer, né? E no material que a gente vai disponibilizar, vai estar lá essas perguntas, tá bom? Vão ser 4 perguntas, tá? E elas vão ser da seguinte maneira. Então você pensa nesse comportamento, nesse hábito que você quer eliminar da sua vida. Então vamos fazer com um, depois você pode fazer com todos os outros. Né? E você vai, primeira pergunta, né? Você vai pensar nesse hábito e você vai dizer assim, quer dizer, eu vou perguntar e você vai me responder, o que você ganha com esse hábito, com esse comportamento que você tem, quando você está se sabotando? O que você ganha com isso? Pense a respeito disso. Eu fiz esse trabalho com a Kelly, foi bem legal na semana passada, que é uma coach minha, e ela, se não me engano, deve estar assistindo aí. Então, pense aí, o que você ganha agindo dessa maneira que você age. Gostei tanto que eu estou usando aqui na live. Né? O que você ganha com isso? Pensa a respeito disso. Eu ganho alguma coisa agindo dessa maneira? Eu tenho algum ganho com isso? Por exemplo, só para citar esse exemplo, porque às vezes a gente pensa, não, mas eu não tenho ganho nenhum. Isso só é negativo para mim, não tem nada de bom. É uma autossabotagem, não tem nada de bom. Mas aí você pensa que talvez agindo dessa maneira, se você olhar profundamente para você, você pode perceber que agindo dessa maneira te impede de entrar em contato com uma dor bem profunda, de um trauma que você teve lá na tua infância e que está te impedindo de seguir em frente. Então, agir dessa maneira te impede de entrar em contato com dores que você precisa curar dentro de você. É isso aí. Tá? Então, essa é a primeira pergunta, mas não precisa responder agora. Você vai responder no exercício da semana aí, na tarefa. Coaching sem tarefa não é coach, tá? E aí a segunda pergunta, o que você perde agindo dessa maneira? Então, o que você perde? Quais oportunidades que você perde? Que prejuízo você tem na sua vida por agir dessa maneira que você age? Tá? Essa é outra pergunta que eu lhe faço. Tá bom? A terceira pergunta é assim, o que você ganha se você modificar esse seu hábito, seu comportamento? Né? Então você vai pensar a respeito disso. Se eu mudar esse meu hábito, esse meu comportamento, o que eu vou ganhar com isso? Tá? E a quarta,
O que eu perco se eu modificar o meu comportamento ou o meu hábito? Tá bom? Então essas são 4 perguntas. Então você vai fazer essa atividade, vai pensar a respeito disso, se possível escreva tudo isso, registre tudo isso, que isso é importante para o seu, isso é seu autoconhecimento. São informações que estão vindo de lá de dentro do teu inconsciente para fora. Então registra isso, né? Depois você vai esquecer, tá bom? E na semana que vem a gente vai dar continuidade e eu vou te ensinar como é que você vai usar isso a partir daí, com o coaching, tá bem? Agora eu vou passar o bastão para a Kátia e ela vai dar continuidade, vai começar a trabalhar, aprofundar mais ainda esse trabalho com o TFT. Vamos legal. lá, Kátia. Eu queria ler um comentário que eu achei bem legal aqui da Denise no Insta. Tenho que agradecer muito porque dei um startup em um projeto parado há algum tempo depois dos exercícios. Ótimo. Então, assim, a princípio, quem nunca teve contato com terapias holísticas ou com TFT pode falar, nossa, mas o que ficar repetindo palavras, frases e batendo em alguns pontos vai mudar na minha vida? Gente, muda. Assim, confia, tá? Eu sei que às vezes a razão fica na frente, fala, não, mas isso é besteira, tá? Mas tenta, o que você tem a perder, né? Então, tenta, confia e vai, porque assim, esse trabalho que a gente está fazendo em grupo, a energia é muito exponenciada, é muito potente. Então, aproveitem isso. Porque vocês poderiam fazer o mesmo trabalho individualmente e talvez não ter a mesma força da energia que a gente está sentindo agora com todo mundo trabalhando ao mesmo tempo. Tá bom? Então vamos lá. Semana passada, então, a gente fez as frases para liberar os bloqueios, para a gente entrar mais a fundo no processo de autossabotagem, da liberação da autossabotagem. Então pode ser que durante essa semana você tenha percebido coisas que ficaram mais evidentes em você a respeito das suas emoções, a respeito de hábitos seus, que você percebe que não são saudáveis, que você percebe que estão te impedindo de alcançar o seu objetivo, tá? Então, para quem teve esses insights, para quem teve essa percepção, ou até mesmo para quem já sabia antes, né, mesmo sem fazer os exercícios, já percebia quais eram as questões que precisavam ser trabalhadas, vocês vão trabalhar essa questão. A gente vai fazer aqui a prática e vocês vão focar o tempo todo nisso, tá? É terapia do campo do pensamento, ou seja, você precisa pensar, você precisa focar o seu pensamento naquilo que a gente quer liberar, aquilo que incomoda, tá? Você que é estranho, as pessoas estão acostumadas, vamos pensar positivo, mas no TFT a gente tem que focar no negativo para criar os bloqueios energéticos no corpo e a gente liberar com as batidinhas. E para quem não teve nenhum insight, para quem não percebeu nada, nenhum tipo de alteração, eu vou pedir para vocês focarem com um comando do inconsciente de vocês, um comando de eu permito que o meu inconsciente trabalhe agora as questões que estão por trás dessa minha autossabotagem. Não se preocupe em querer saber o que é. Às vezes, a resposta vem através de uma dor no estômago. Às vezes, a resposta vem através de uma palpitação. Às vezes, você sente no seu corpo, mas você não sabe, não tem ideia através da razão. E tudo bem, o vir à consciência significa que você toma consciência de alguma forma. E você não é seu pensamento, você não é sua razão. Você tem as suas emoções, você tem as suas intuições, você tem as suas sensações, tá? Então, para quem não veio, não percebeu nada, faça esse comando para o seu inconsciente, o tempo todo fica pensando, olha, eu permito ao meu inconsciente que as questões que estão por trás dessa autossabotagem sejam trabalhadas nesse momento. E foca a sua atenção nas suas sensações, nas suas emoções, naquilo que você intuir. Tá bom? Confia porque funciona. Então vamos lá, eu vou mostrar primeiro quais são os pontos que a gente vai fazer, que a gente vai bater, e depois a gente faz a sequência direta, tá? Então o primeiro ponto é aqui lateral da mão. Tem que ficar um pouquinho pra cá, porque aí todo mundo consegue te ver até no Instagram. Então tá, lateral da mão, abaixo do nariz. Depois a gente vai para o início da sobrancelha, abaixo do olho, aqui no ossinho, com muito cuidado, tá? Porque aqui é uma região bem sensível, não bate muito forte. Lateral aqui, abaixo da axila, mais ou menos um palmo abaixo da axila, bem na lateral do corpo. Depois a gente vai para a clavícula, que é aquele ponto que fica então 2 dedos abaixo do osso da clavícula e 2 dedos para fora. Depois a gente vai para a ponta do dedo mindinho, clavícula novamente, ponta do indicador, clavícula novamente. Aí a gente vai para uma outra parte do processo, que é uma parte meio maluca, tá? Deixa eu explicar para vocês não se assustarem quando a gente fizer, que a gente chama de Gama 9. Essa é uma técnica para a gente
reequilibrar o hemisfério esquerdo com o hemisfério direito do cérebro. Isso faz o quê? Faz com que a gente foque a atenção mais precisamente naquilo que a gente está trabalhando, tá? Então a gente vai fazer alguns movimentos com os olhos, que cada lugar que você olha, você está ativando alguma área do seu cérebro que vai ajudar nesse processo de você focar. Então, como que funciona a Gama 9? A gente vai bater aqui nas costas da mão, entre o mindinho e o anelar, aqui onde tem essa parte mais fundinha, o tempo todo. A gente bate aqui. Vou pedir para vocês não mexerem mais a cabeça e ficar com a cabeça reta. Fecha os olhos, abre os olhos, olha para a diagonal para baixo de um lado, sem mexer a cabeça, diagonal para baixo do outro lado, faz um círculo com os olhos para um lado, círculo com os olhos para o outro lado, para baixo, do lado, para cima, para o outro lado, para baixo. Agora a gente vai cantarolar uma música por 5 segundos com a boca fechada em voz alta, tá? Por padrão, todo mundo conhece o Parabéns para Você, a gente acaba usando essa. Então é assim. E aí depois a gente conta de 1 a 5 em voz alta, 1, 2, 3, 4, 5 e termina com a musiquinha. Aí a gente vai repetir a sequência inicial, só vou acrescentar mais um ponto, que ele fica mais ou menos 1 palmo abaixo do osso da clavícula do lado esquerdo, tá? Então fica mais ou menos 1 palmo abaixo do osso da clavícula, e aí você vai apalpar e você vai sentir uma região que é um pouco mais dolorosa. Quando você tiver com o pensamento focado na autossabotagem, você vai sentir com mais facilidade, tá? E aí você vai sentir essa região que é um pouco mais dolorosa. Se você não sentir, só considera mais ou menos 1 palmo aqui abaixo da clavícula e faz uma massagem geral mesmo. E esse é o único ponto que a gente vai massagear, a gente não vai fazer os tapinhas, as batidinhas, tá bom? Então vamos lá, e é isso. Então, antes da gente começar, eu vou pedir para vocês darem uma nota de 0 a 10 do quanto essa questão que eu pedi para vocês focarem, né, a da autossabotagem, o hábito específico que vocês querem se libertar, quanto isso está incomodando na vida de vocês, tá? Então, se quiser compartilhar aqui, ótimo, senão também não precisa, é mais para a gente poder fazer um feedback no final. Então escrevam, pensem aí de 0 a 10. 10 me incomoda muito e 0 não me incomoda nada. E vamos lá. Então, lembrando, manter a respiração leve, fluida o tempo todo, sem segurar a respiração. Vamos começar aqui batendo na lateral da mão, focando o pensamento nas sensações, nas emoções, tudo aquilo que o seu corpo está sentindo, em como esse hábito te faz sentir abaixo do nariz, início da sobrancelha, abaixo do olho, abaixo da axila, clavícula, mindinho da mão, qualquer uma das mãos, clavícula, indicador, clavícula, lateral dos olhos, perdão, eu já estava acrescentando ponto aqui, é isso. Vamos aqui para as costas da mão. Então agora, vocês vão fechar os olhos, abrir os olhos, olhar para a diagonal para baixo de um lado, do outro lado, faz um círculo com os olhos para um lado, para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos agora para aquele ponto no peito, do lado esquerdo, massageando, o ponto que é um pouco mais dolorido. Nesse momento eu quero que vocês pensem em tudo aquilo que vocês já deixaram de conquistar na vida de vocês por conta desse hábito. Então, vai pensando nos momentos onde você se sentiu frustrado por não ter conseguido alcançar alguma coisa por conta desse hábito, coisas negativas que aconteceram na sua vida por conta desse hábito, pessoas que talvez até tenham sido afetadas, pessoas próximas a você que tenham sido afetadas por conta desse hábito.
Vamos voltar agora para o início da sobrancelha. Abaixo do olho. Quem estiver sentindo alguma coisa no corpo, coloca a intenção de liberar essa sensação do corpo. Ou quem estiver sentindo alguma emoção muito forte, coloca a intenção de liberar. Lateral aqui do corpo. Clavícula. Mindinho. Clavícula. Indicador. Clavícula. Ok. Podem parar, quero que vocês façam uma respiração profunda. Fechem os olhos, percebam como vocês estão se sentindo, se vocês percebem alguma diferença na intensidade desse incômodo, se vocês percebem alguma diferença talvez nas emoções, nas sensações do corpo durante o processo. Aqueles que não tinham muito claro, né, racionalmente qual que era a questão da autossabotagem sobre o trabalho, mas deixado por conta do inconsciente, peço que vocês observem principalmente intuições, insights, e deem uma nota aqui para mim, de 0 a 10, do quanto, ou assim, aliás seria até melhor, né, de 10 foi para 8, ou de 8 foi para 4, enfim, senti algumas dores. Quem não estava sentindo dor e começou a sentir dor depois do processo, então significa que a gente conseguiu atingir uma camada mais profunda. Então significa que você tinha algo que estava cobrindo essa dor e que o TFT removeu e isso veio à tona. Então a gente vai fazer mais uma rodada para que a gente possa liberar mais coisas ainda, tá? Então quem sentiu dor, quem sentiu alguma emoção desconfortável ou alguma coisa assim, continua focando para a gente fazer mais uma rodadinha aqui e aí depois eu vou passar toda essa... Senti muita dor no ponto, estou com taquicardia. Ok, a gente já vai trabalhar isso. Foca nessa taquicardia que você está sentindo agora. Esse ponto ele fica bem dolorido mesmo, tá? Ansiedade, ok. Percebam que para algumas pessoas diminui. Para quem já tem bem à tona, bem esclarecido qual que é o incômodo, diminui. Para quem ainda não tem muito claro, a tendência é que aumente, tá? Então é normal, a gente vai trabalhar agora para ir liberando isso. Então vamos fazer de novo, continua focando naquilo que surgiu, que veio à tona durante o processo, baixa na lateral da mão, abaixo do nariz, início da sobrancelha, muita gente comentando que sentiu emoções ou sensações negativas aqui, então o foco agora vai ser liberar essas sensações, tá? Abaixo do olho. Coloquem a intenção de liberar essas sensações, essas emoções. Abaixo da axila. Clavícula. Mindinho. Vamos fazer da outra mão agora, tá? Para mudar um pouco. Clavícula. Indicador, clavícula. Vamos fazer o Gamma agora, batendo aqui nas costas da mão. A gente vai fechar os olhos, abrir os olhos, diagonal para baixo de um lado, do outro lado. Faz um círculo com os olhos para um lado, do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Então agora a gente vai para aquele ponto doído no peito, massageando. E agora a intenção é liberar todas essas sensações que vocês estão sentindo. E lembrando que o processo de liberação ele pode ser físico, através de bocejos, vontade de chorar, arrotos. Então não segurem nada, não resistam. Aqui o momento agora é de liberar.
Vamos agora voltar aqui para o início da sobrancelha. Abaixo do olho. Abaixo da axila. Clavícula. Mindinho. Clavícula. Indicador. Clavícula. Ok, respirem fundo agora, fechem os olhos. Vamos sentindo como vocês estão. Lembrando, até fazendo um gancho com o que o Edu falou no começo sobre a questão das vulnerabilidades, né? Vocês estão agora, nesse momento, permitir que essas vulnerabilidades venham à tona. Isso não é legal, não é confortável, né? É desconfortável. No final das contas, a vida inteira a gente procurou esconder as nossas vulnerabilidades, acreditando que isso era sinal de força. Então, tudo isso que está vindo à tona é normal, faz parte do processo. E se o TFT, essa sequência foi capaz de trazer isso à tona, ela também é capaz de eliminar, tá? Então confiem nisso. E se quiserem compartilhar aí como que vocês estão sentindo agora. Quem compartilhou que estava sentindo ansiedade ou essa tristeza, sentimentos, né, tristeza, coloca aí pra gente, ó, tem um comentário ali. Sente dor mais intensa abaixo das axilas, chegou a dor de cabeça, ok. O pessoal que sentiu dor, enfim, a gente vai colocar todo esse material no Messenger, como a gente já fez na semana passada, né? Então vocês coloquem lá infinito, e aí vocês têm acesso a esse material. E já tem essa sequência já certinha para vocês repetirem. Eu sugiro que vocês façam mais vezes. Aqui a gente infelizmente está com, né, já até passou um pouquinho aqui do tempo, mas a nossa proposta aqui é ficar só meia hora com vocês. Mas continuem fazendo isso, fazendo a sequência, até vocês sentirem o alívio dos sintomas corporais, das sensações corporais. Estou reverberando, leve, legal. Denise tinha comentado que estava com a palpitação, né, com taquicardia e tal, e agora está sentindo mais leve. Então percebam, faz parte do processo, é como se fosse um ciclo. Então, quem está sentindo algum tipo de dor está aqui no ápice. Se a gente continuar fazendo, a gente volta. Aí começa a dar essa sensação de sono, de bocejo, como o pessoal fala. De leveza, de relaxamento. Então, assim, geralmente, umas 2 sequências, como a gente fez agora, é o suficiente para a gente perceber já uma grande diferença. Algumas pessoas com uma sequência só já resolve. Sono é normal também, porque a gente relaxa o corpo, né? A gente se liberta das tensões, é normal. Então, essa tarefinha de casa aí que eu passei para vocês vai ser para repetir pelo menos uma vez por dia essa sequência. Então, tem a tarefa do Edu e tem essa minha tarefinha aqui, que é para ajudar a liberar tudo isso que vocês estão sentindo, tá? Então, ao longo da semana, cada vez mais vocês vão trabalhando coisas mais profundas que vão surgindo. Então, no Messenger vocês colocam ou a palavra infinito, né, que o robozinho já vai identificar e já manda para vocês. Tem o link da bio também. Me veio agora, a gente podia criar um duplo no Telegram, né? Para disponibilizar isso. O que vocês acham aí? A gente podia... É uma boa, pode ser sim. Pensei aqui, talvez a gente montar um duplo no Telegram, que aí no Telegram é mais fácil a gente controlar do que o WhatsApp, né? E aí a gente consegue mandar esses conteúdos toda semana para vocês, direto, aí vocês não precisam entrar em nenhum lugar para baixar. E fica lá disponível, né? E fica disponível, lá. Aí legal. cada um vai acessando, não precisa baixar até nada os conteúdos disso. da Vera também, que ela faz de quinta-feira. Eu vou falar com a Dana Dubai e depois a gente vai informando vocês, tá bom? A gente vai informando. Então assim, já partindo para o final, para finalizar a nossa live, né? A gente agradece a todos. Legal, ó. Ótimo no Instagram, no Telegram, né? Legal. A gente vai preparar isso e aí durante a semana a gente vai informando vocês como é que vai ser, tá bom? Porque aí fica tudo disponível lá, não precisa ficar baixando, vai ficar mais fácil para vocês, tá bom? Mas enquanto isso, tá no Messenger, né? Manda o link ali infinito, manda uma frase infinito no Messenger ou vai no link da bio do Instagram, para quem está no Instagram, tá bem? Então a gente agradece, muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima semana que a gente vai dar continuidade a tudo isso, a gente vai fazer o fechamento da atividade que vocês estão levando para casa e vamos ter mais atividades aí com a Kátia. Só tirando uma dúvida, o exercício da semana passada é interessante continuar ou melhor não?
mal não vai fazer, tá? Provavelmente vocês devem ter percebido que algumas frases mexem mais. Essas que mexem mais, vocês podem continuar fazendo, tá? Até chegar ao ponto de que é simplesmente uma frase. Ou de repente você vai ter uma outra dificuldade, ou algum outro ponto que você queira trabalhar, depois você vai fazendo. Legal. Legal. Muito obrigada pela presença de vocês e nos vemos semana que vem. Bom, valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima semana. Tchau. Até mais.